Oiê, graça e paz, bom dia com alegria, que Deus te abençoe e te renove mais este novo dia. Que lição, que semana maravilhosa que nós tivemos. Nós estivemos aqui falando um pouquinho sobre o pacto, a aliança da salvação, o pacto, a aliança de Deus conosco. Nós falamos aqui sobre dar atenção às coisas de Deus, ouvir a voz de Deus. Nós também falamos sobre honrar ao Senhor, que nós devemos honrar aquele que nos criou. Falamos aqui a respeito de que os dízimos e as ofertas são importantíssimos na nossa relação com Deus. O pacto que nós fazemos, que Deus fez conosco e nós fazemos com Deus. Nós também falamos sobre buscar primeiramente a Deus. Não há nada mais importante nesta vida do que buscar a Deus primeiramente. Amém? E o tema para a próxima semana é o Pacto do Dízimo. Nós vamos estar aqui estudando a cada dia. No domingo, o dízimo equivale a 1/10. Depois, onde fica a casa do tesouro, o propósito do dízimo, dízimo sobre o lucro bruto ou líquido. E também nós iremos falar sobre um dízimo honesto e fiel. Nós estaremos falando sobre o pacto do dízimo. O verso da próxima semana diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Malaquias capítulo 3, verso 10. O dízimo é uma ordenança, um pacto de Deus. E nós devemos, como cristãos, como servos fiéis de Deus, nós devemos obedecer a Deus. Já mencionei aqui alguma coisa sobre o dízimo, mas vou deixar para a próxima semana, para nós podermos, então, ampliar mais esse estudo, ampliar mais esse conhecimento sobre o dízimo. Algumas pessoas têm dúvida, algumas pessoas não acreditam, mas o que será que a Bíblia nos mostra? Uma coisa é nós olharmos para o mundo corrupto. Uma coisa é nós acharmos que o dízimo não é sagrado, não é santo. Outra coisa é nós entendermos o que a Bíblia nos diz a respeito dos dízimos. Enfim, vamos deixar esse assunto para a próxima semana. E aqui nós vamos encerrando então esta semana que nós passamos, essa semana maravilhosa, onde nós estivemos estudando aqui as alianças de Deus conosco, que está baseada ali em Deuteronômio, no capítulo 28, verso 1 e 2, e eu leio assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Amém. Louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo para nós, não é mesmo? E que possamos, então, renovar as nossas alianças com Deus, que possamos sempre estar honrando ao nosso Deus e dando ouvido com atenção às coisas que Deus tem nos falado, às coisas que Deus tem nos ordenado. Isso tudo é muito importante para a vida, para termos uma vida melhor, para termos uma vida mais alegre, para termos relacionamento melhor com as pessoas. Uma pessoa que não tem um relacionamento firme com Deus, uma pessoa que não ouve a voz de Deus, que não atende às coisas que Deus diz, que não se relaciona com Deus, não busca Deus face a face, que não estuda a palavra de Deus, que não ora, que não busca Deus realmente de coração, essa pessoa provavelmente vai ter muita dificuldade em relações pessoais. Relações entre pais e filhos, relações conjugais, relações familiares, relações no trabalho, na escola, vai ter muita dificuldade. Porque se nós não conseguimos ter uma relação com o nosso Deus, que é aquele que nos criou, é aquele que nos deu a vida e é aquele que nos mantém vivo, quanto mais nós vamos conseguir nos relacionar
com seres humanos falhos como eu e você. Sabe, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Nenhum de nós somos perfeitos. Por isso nós temos que, com paciência, buscar esse relacionamento com as pessoas. Somente os frutos do Espírito Santo de Deus podem nos ajudar a termos relacionamentos melhores. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui, então, para encerrar este conteúdo semanal, eu quero ler aqui algo que está escrito no livro Testemunho para a Igreja, no volume 3, página 395. Eu vou ler esse texto, um texto poderoso, que diz assim: sempre que o povo de Deus, em qualquer período do mundo, alegremente e voluntariamente realizaram seu plano de forma sistemática, benevolência e em presentes e ofertas, eles perceberam a promessa permanente que a prosperidade devia acompanhar todos os seus trabalhos, apenas em proporção em que obedeciam aos seus requisitos. Quando eles reconheceram as reivindicações de Deus e cumpriu seus requisitos, honrando-o com seus bens, seus celeiros se encheram com fartura. Mas quando eles roubaram a Deus nos dízimos e nas ofertas, que foram obrigados a realizar, que eles não estavam apenas roubando a Deus, mas a si mesmos, pois ele limitou as suas bênçãos para eles apenas na proporção em que limitavam as suas ofertas a ele. A Bíblia é muito clara que somos salvos somente pela fé, e esse é um dom gratuito que Deus nos dá. Mas a nossa obediência aos mandamentos de Deus, ela é uma resposta à graça salvadora. A única maneira de nós demonstrarmos a Deus que nós recebemos essa graça que Deus nos dá através da fé que nos salva é obedecendo os mandamentos de Deus, obedecer às leis e os estatutos de Deus. De fato, quando olhamos para a aliança bilateral de Deus conosco, podemos ver tanto as nossas bênçãos quanto as nossas responsabilidades. Foi tudo isso que nós estudamos aqui durante essa semana. Por nossas respostas ao que Deus nos oferece, estabelecemos nossa relação com Ele e, a um grande grau, determinam nosso próprio destino. Obediência, o serviço e fidelidade de amor é o verdadeiro sinal de discipulado. Em vez de liberar da obediência, é a fé, e somente a fé, que nos torna participantes à graça de Cristo, que nos capacita a prestar obediência que Deus pergunta de nós. Meus amados, que nós possamos prestar obediência a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, diz a palavra do Senhor. E isso é muito importante. Deus, Ele espera de nós que nós possamos ser filhos que o honre. Um dos mandamentos de Deus é: honre o teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias na terra. Deus aqui está falando sobre os pais terrenos, mas este princípio, ele nos ensina que nós também devemos honrar o nosso Pai Celestial. Nós devemos honrar o nosso Deus. E honrar a Deus é dar atenção à voz de Deus, é dar atenção, é ouvir e prestar atenção nas leis e nos mandamentos de Deus, nos estatutos e nas ordenanças de Deus, para que nós possamos, então, prolongar a nossa vida, receber as bênçãos diretas do trono de Deus. E honrar a Deus é também ser fiel a Deus nos bens materiais. Eu quero ler o texto bíblico de hoje, está em Provérbios capítulo 3. E vamos ler aqui Provérbios capítulo 3 e do versos 1 ao 10. Vamos ler? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos,
porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as em tábuas no teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Verso 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O verbo honrar, do hebraico kavod, significa glorificar a Deus e ser rico com Deus. Já a palavra hebraica para renda, raum, significa prosperidade e riquezas. Assim que esse verbo honrar, kavod, ele ainda é válido nos dias de hoje. Ele significa que através dos nossos pactos dos dízimos e ofertas, nós honramos e glorificamos ao nosso Deus. E que nós possamos então honrar e glorificar o nosso Senhor Deus com as nossas primícias, que significa primeiro. Colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Não deixar Deus em segundo plano, mas sim em primeiro plano. Tá certo? Que possamos fazer essas coisas para então nós honrarmos ao nosso Deus. Nós falamos já aqui também sobre esse assunto de colocar Deus em primeiro plano. Se você perdeu, você pode olhar, vou deixar o card aqui em cima, sobre como buscar primeiro a Deus, tá bem? Que Deus te abençoe, chegamos ao fim de mais um estudo, que Deus abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê a paz, que Deus te dê alegria e sabedoria para poder ouvir a voz de Deus com atenção. Neste momento, vamos encerrar com uma oração. E eu convido você a orar comigo. Vamos orar? Bondoso Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que não nos deixa vazio. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos ensina como vivermos melhor neste mundo. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, a Bíblia Sagrada, que nos ensina a como ser fiéis a Ti, como honrar a Ti, o nosso Criador, Senhor. Obrigado a Deus por todas as coisas que o Senhor nos dá. Aqui encerramos mais um estudo e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor mande o seu Espírito Santo para que nós possamos compreender aquilo que já estudamos e que possamos compreender aquilo que ainda iremos estudar na próxima semana, que são os pactos dos dízimos e das ofertas. Dê-nos, ó Pai, então a sua paz, o teu perdão, dê-nos o teu entendimento e que possamos ser fiéis. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Se você ainda não se inscreveu no canal Última Batalha, inscreva-se no canal, deixa o seu like, o seu gostei, compartilhe com mais pessoas, compartilhe vida, compartilhe esperança, compartilhe entendimento e sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz.